Você sabia que Mogi das Cruzes é carinhosamente apelidada de Terra do Caqui? Além de ser a maior colônia japonesa do Brasil, esse município em São Paulo é referência no agronegócio. E tem no caqui uma de suas principais joias. Hoje falaremos sobre o impacto desse fruto e como ele alavancou a economia de Mogi, além, claro, da néspera e dos cogumelos, que são culturas relevantes na cidade. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Renato Ábido é secretário de Agricultura e Segurança Alimentar de Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui com você no Força do Agro. Falar um pouquinho sobre o agro de Mogi das Cruzes é sempre muito importante para a gente. Obrigado pelo convite. Mogi das Cruzes é referência em agronegócio, como colocou aqui o secretário, faz parte do Cinturão Verde do Alto Tietê, na região metropolitana de São Paulo. É conhecida como a terra do caqui. A cidade também se destaca pela produção de néspera e cogumelos. Renato, o que tornou Mogi aí a terra do caqui? Mogi das Cruzes, historicamente, né, a gente tem a colônia japonesa muito forte, né, com uma influência muito grande no setor da agropecuária aqui do município e da região. E a gente tinha uma força enorme na produção de pêssego. E, seguida a produção do pêssego, houve a introdução do caqui, inicialmente com um caqui denominado rama forte, e houve uma expansão bastante interessante, comercialmente falando, do caqui rama forte, e a cidade prosperou muito por causa das condições climáticas e a produção e a safra de altíssima qualidade num período em que a gente tinha uma escassez de fruta no mercado. E aí, como a gente iniciava a safra do caqui no mercado atacadista, nos tornamos então Mogi a terra do caqui. Bom, Renato, a cidade também pode ser conhecida também como a cidade da néspera, né? Porque é uma referência nacional na produção. Sim, exatamente. A néspera é uma cultura que tem uma necessidade específica de clima, né? Temperatura, umidade, a disposição de horas, né? De fotoperíodo, muito importante para o desenvolvimento da cultura. E Mogi das Cruzes tem uma condição edafoclimática muito interessante, porque a gente tem uma variação de ambientes, né, dessa topografia, relevo, umidade, temperatura, fotoperíodo, muito diversificada. E isso traz a possibilidade de diversas culturas, principalmente na agricultura. E a néspera, hoje, a gente representa aí 90% da produção nacional. Então, é uma cultura bastante relevante. Tivemos muitos problemas na produção dela nos últimos anos, mas esse ano a gente teve uma safra excelente. Então, somos ainda um grande polo, né, de produção de nésperas também. E outra cultura que é importante, que é bem significativa aí para a cidade é a produção de cogumelo, né, Renato? Sim, sim. A produção de cogumelo também é bastante antiga aqui no município, né? Ela chegou aqui no município através da colônia chinesa e em seguida ela foi para uma interferência da colônia japonesa também. Então você começa a ter influência das duas colônias. E hoje a gente tem a maior diversidade de produção de cogumelos do país aqui no município e a maior concentração de produtores também. Então, a gente tem uma grande safra de cogumelos durante o ano todo e a gente consegue distribuir em vários canais comerciais também, colocando esse cogumelo, inclusive, num programa municipal que a gente tem aqui, que a gente trabalha em parceria com a Secretaria de Assistência Social e consegue disponibilizar cogumelo até para as famílias que estão em vulnerabilidade social. O agro aí, ele tem provavelmente um impacto importante na economia local, né? É muito intenso, né? A gente costuma dizer aqui na região, na verdade é uma característica nacional, né? O Brasil é um país agrícola, né? Agrícola-pecuário, mas aqui a gente costuma dizer que quem dispara o processo econômico regional é o setor de agronegócio. Então, essa diversidade de culturas, né, dentro do cinturão verde da cidade de São Paulo, produção de hortaliça, produção de frutas, produção de cogumelo, produção de flores, alguma parte zootécnica, ovos de codorna, é bastante intensa na região. Você falava há pouco das condições aí, né, do clima favoráveis para a produção, né, das frutas que nós estamos colocando aqui, do cogumelo, também tem muitas hortaliças. O que torna aí o solo, o clima de Mogi propício
para o sucesso dessas produções? É a localização, é a condição, a localização geográfica? Na verdade, Joyce, é um conjunto de fatores, né? E nesse conjunto de fatores, a gente inclui as condições edafoclimáticas, que é a questão da topografia, do relevo, da temperatura, do fotoperíodo, da formação do solo, né? E com essa topografia, esse relevo que a gente tem, então a gente tem uma parte mais alta na região serrana e uma parte mais baixa. Então, isso nos dá uma diversidade muito grande de tipos de solo, né, de formação de solo. Então, um solo diversificado, onde a gente consegue ir de um latossolo vermelho amarelo bastante pesado e intenso, plástico, até um solo de várzea, pôr de sol, que muito caracterizado para a produção de hortaliças. Então, essas condições, né, a gente tem na região 5 grandes reservatórios de abastecimento de água, né, para consumo humano, e esses reservatórios elevam a questão da umidade relativa do ar. A gente tem um fotoperíodo muito caracterizado na região, então a gente ainda tem, né, apesar de todos os impactos das mudanças climáticas, a gente ainda tem as estações climáticas bastante definidas na região e isso favorece essa diversidade de produção agrícola pecuária. Agora, falando especificamente do caqui, vocês abastecem o mercado nacional e exportam também a fruta? Já chegamos a exportar alguma coisa do caqui e alguma coisa de néspera, mas hoje a gente abastece o mercado nacional, ele absorve toda a produção, toda a safra, né, dentro dos mercados de distribuição atacadista e a gente consegue aí ter um equilíbrio bastante interessante para a atividade. É lógico que mudam, né, a cada ano vai mudando as questões de qual a melhor variedade, qual é a cultura que tem mais interesse comercial, então, em que momento fuiu, que momento guiombo, que momento rama forte, que momento quioto, cada momento aí a gente tem as questões mercadológicas influenciando a questão da oferta e da demanda. E quais os desafios aí das safras atuais? Você já falou aqui que, por exemplo, a néspera teve, assim, uma colheita surpreendente, né? Sim, esse ano a gente tem um grande desafio que vem se demonstrando no setor já faz algum tempo, né? Não é nem no setor também uma especificidade aí que está se tornando global, que é a questão da escassez de mão de obra, né? A disponibilidade de recurso humano. E a grande safra de néspera que a gente teve esse ano, a gente não conseguiu nem aproveitar ela em sua totalidade. A gente deixou alguns pés, algum percentual de fruta sem sacar. Então a gente brincou até, deixamos para os passarinhos comer, porque deu uma super safra realmente de excelente qualidade e fazia alguns anos que essas condições climáticas aí estavam interferindo nessa qualidade. Esse ano foi muito bom para a néspera. Você vê realmente a mão de obra no agro é um problema para todo o Brasil, para todas as culturas, por mais que exista aí a tecnologia, a inovação, o maquinário do plantio, a colheita, no caso das frutas é mais delicado, que eu não sei se existe não existe acho que uma colheita mecanizada para néspera, por exemplo, mas a mão de obra é cada vez mais escassa, né? Cada vez mais escassa, preocupando bastante o nosso setor. Não é só o nosso setor, né? Na verdade, está se tornando geral, como eu falei. E a néspera é um exemplo importante disso, porque ela tem dentro do seu manejo cultural diversas etapas que devem ser cumpridas, né? Então, no momento em que você tem a formação da florada, essa floração ela tem que ser raleada, porque ela dá muita flor por cacho. E aí, depois dessa raleada de flor, você precisa fazer um desbaste dos frutos, porque ainda continuam muitos frutos por cacho. Para que a gente atinja um tamanho de fruta com característica comercial importante, né, e de alta qualidade, de alto rendimento, a gente precisa tirar o excesso de fruta. Depois disso vem o ensacamento desse cacho. Depois disso, a colheita desse cacho, ela tem uma característica de ter uma penugem ali em torno da casca dela, de proteção. E que se você puser a mão, você já perde essa característica. Então, é tudo manuseado assim delicadamente. É muito artesanal o processo de preparo da néspera para o mercado. E sem mão de obra, isso se torna bastante confuso, né? A mesma coisa na hortaliça, né? O plantio de hortaliça, às vezes, não é todo mundo que tem o conhecimento.
todo o alface, repolho, rúcula que se come é plantado um a um manualmente nos canteiros. Então, se você imaginar o volume, né, de produção que é absorvido pelo estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana, você tem uma ideia da necessidade da mão de obra que a gente precisa no campo. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente, Essencial. O Brasil real está aqui. Renato, e a fama do caqui, ela ajudou, ela influenciou no turismo da cidade? Sim, influenciou sim. A gente teve até um período aqui no município que a gente tinha uma rede setorial que tratava sobre panificadoras. E dentro dessa rede setorial, a gente trouxe a possibilidade do caqui ser comercializado através das padarias. E esse projeto se consolidou num sistema que foi exatamente na padaria. E um chefe de cozinha confeiteiro, ele fez um trabalho muito interessante. Ele comparou a confeitaria do morango com a confeitaria do caqui e trouxe que o caqui tinha maior vida útil dos produtos, a questão da coloração, né, do laranja do caqui ali, do cor de abóbora do caqui era mais atrativo para o consumidor e você conseguia ter uma diversidade muito grande de produtos através da utilização do caqui. E isso trouxe para a gente um prêmio até numa feira alemã, uma torta de caqui. E a partir daí você começa a ter as frutas regionais com bastante intensidade através da fama do caqui. E aí a gente começa a ter no turismo rural a questão do cambuci, a questão da néspera e começamos a ter até colhe e pague aqui no município. A gente conhece, né, o consumo do caqui em natural, né? Mas você já falou, pode fazer torta. O que mais que pode ser feito aí a partir do caqui? Pode ser feito suco, pode ser feito mousse. A gente fez até uma vez na Feira Internacional da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, é a maior feira de supermercados do mundo. E a gente fez uma massa, né? Era na época lá um espaguete, um nhoque, com molho de caqui. Então, substituindo o molho de tomate pelo molho de caqui. E também foi um sucesso na feira. Então, é uma fruta muito versátil, que tem uma questão nutricional muito importante em relação à vitamina A e maravilhosa de sabor. Então, essa diversidade aí que a gente consegue gastronômica com ela é muito interessante. Dá para ir do doce ao salgado, né? No programa de sexta-feira, Saúde e Bem-Estar, nós vamos trazer os benefícios do caqui. O Renato, e o cultivo de cogumelos teve um aumento nos últimos anos. Quais os motivos aí para esse aumento? A população está descobrindo mais o cogumelo, a forma de consumir, os benefícios, porque também é um alimento super nutritivo, que é muito benéfico para a saúde. A somatória, novamente, né? Esses fatores todos que você citou são relevantes para que você tenha um aumento no consumo de um produto. E o cogumelo, ele vem se mostrando como um superalimento. É um alimento de baixíssimo valor calórico com altíssimo valor proteico. Então, você tem uma alimentação extremamente saudável através dele, e você pode também ter a questão de componentes nutricionais que têm até finalidades terapêuticas. Então, ele pode contribuir para você potencializar o uso de um medicamento. Então, você tem também um potencial enorme de consumo desses produtos que variam aí na gastronomia também absurdamente. A gente consegue ter aí
o hambúrguer de cogumelo, né? Hoje já no hambúrguer gastronômico que faz um mix, né? Você tem um hambúrguer, por exemplo, composto um pouco de shimeji, um pouco de shiitake para mudar o sabor, depois um pouco de champignon, um pouco de portobello. Então você tem uma possibilidade gastronômica muito grande e isso favorece o consumo. Era um consumo muito caracterizado pela colônia, né, pelas duas colônias, tanto a colônia japonesa como a colônia chinesa, mas que hoje vem expandido aí, ultrapassando fronteiras e entrando no gosto culinário do brasileiro. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Agora, a Nespera, Mogi representa 90% da produção nacional, mas se a gente for ver, ela é ainda pouco conhecida. Daria para aumentar essa visibilidade, né, para tornar mais comum aí para o consumo do brasileiro. Toda campanha de incentivo ao consumo, ela tem que ser elaborada baseada no seu potencial produtivo, né? Apesar de termos os 90% da safra, é uma safra de pequeno porte e é uma safra de período curto. Então a gente tem aí um mês e meio de safra e uma safra que a gente não consegue abastecer o Brasil todo. Só para você ter uma noção, a safra já é vendida anteriormente, então ela já é negociada no ano anterior. Então quando chega o período de safra propriamente dito, já está tudo comercializado. Aí que vai para o mercado varejista. Então a campanha de incentivo, sim, é muito importante, até para mostrar todo esse potencial gastronômico que a Nespera também tem, mas a gente tem que sempre estar olhando aí o potencial do abastecimento em seguida para não criar ruptura e não encarecer, né? Não inflacionar o produto.
Práticas sustentáveis são adotadas aí nas produções dessas culturas? Essas culturas, principalmente a fruticultura, ela tem característica bastante interessante de sustentabilidade, que é a questão da baixa movimentação de solo, né? São culturas perenes, então a gente não tem que ficar trabalhando o solo o tempo inteiro. Ela tem uma característica muito mais de adubações orgânicas, controles biológicos, né? São culturas secas, elas não são irrigadas, então não tem um impacto direto na questão do uso de recursos hídricos. Então, são culturas que traz a reboque aí no seu manejo cultural uma questão de sustentabilidade bastante interessante. As outras culturas, como o cogumelo, muito trabalhado indoor, né, em ambientes controlados ou minimamente controlados, também tem baixo impacto, porque você não tem um consumo muito grande de recursos hídricos, você praticamente para manter a umidade, manter a temperatura, então você tem esse controle ambiental muito mais significativo e você consegue ter uma sustentabilidade maior. Na questão da horticultura, a gente tem uma característica ainda de campo aberto, com uso de irrigação, isso é muito necessário, principalmente para as culturas folhosas, né? Mas que vem trazendo aí o uso de irrigação, né, mais moderna, gotejo, trazendo aspersores de baixa vazão e alta pressão, o que reduz o tamanho da gota e o aproveitamento do recurso hídrico é melhor. E aí, com muita intensidade, a questão do controle de pragas e doenças com o uso de biológicos. Então, a gente tem aí, partindo para uma agricultura muito mais biológica, né, do que a gente estava fazendo com os agroquímicos no seu controle de pragas e doenças. Então, traz uma sustentabilidade muito maior para o sistema todo e também uma segurança maior aí para todo mundo que não conhece o sistema profundamente e ainda criminaliza a questão do uso de químicos, que também são necessários em diversas fases do sistema produtivo. Sem defensivos, sem fertilizantes, não há planta como para curar uma doença, para tratar uma doença, nós precisamos de medicamentos. A terra do caqui também é da Néspera dos Cogumelos, é Mogi, Mogi é agro. Muito obrigada pela sua participação aqui, Renato. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Joyce, mais uma vez. É sempre muito importante a gente ter a abertura para poder explicar o nosso sistema agropecuário, os sistemas de produção que a gente faz. A responsabilidade do setor é enorme. A gente está nessa região metropolitana aí com mais de 20 milhões de habitantes e a gente tem que disponibilizar o alimento seguro, com diversidade e volume diariamente. Então, quero deixar aqui um parabéns e um muito obrigado para os nossos agricultores e pecuaristas pelo compromisso que eles têm em abastecer os nossos mercados. É isso aí, sem o agro, sem o campo, não há cidade, sem o produtor rural, não há comida. Gratidão a você que nos acompanha aqui, a Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo. Depois da crise de importação do leite e da tilápia, é a vez das bananas equatorianas preocuparem os produtores rurais, principalmente os pequenos produtores ali da região do Vale do Ribeira, em São Paulo. O Ministério da Agricultura parece não se preocupar em proteger a produção nacional, nem com os possíveis impactos econômicos. Estão repetindo os mesmos erros da crise do leite e da tilápia, né, deputada? Para o estrangeiro, tudo, para o produtor nacional, nada. Exatamente. Esse governo segue o mesmo roteiro, prioriza o de fora e não dá força para os nossos produtores. E com a banana vai causar um impacto muito grande. A gente sabe que o Brasil é o 4º produtor mundial de banana. O estado de São Paulo é muito forte e no estado de São Paulo o Vale do Ribeira prevalece. Cidades como Cajati, Miracatu, Jacupiranga, enfim, muita agricultura familiar. E aí, à medida em que o governo faz esse anúncio dizendo que vai permitir a importação de banana do Equador e, enfim, de outros países, causa um temor ali na região, com razão. E mais do que isso, traz um outro problema. Não só você desmobilizar as produções ali, fazer com que o preço caia no mercado interno, tirar emprego da população que vive da bananicultura, mas você também traz a ameaça das doenças, né, dos fungos. A gente sabe que não é de hoje que países têm
fusariose, outras raças, raça 4 da fusariose, por exemplo, que estão sempre ameaçando entrar no nosso país. Ou seja, fazer com que a gente perca ainda mais a nossa produção. E aí a gente fala muito aqui, né, sobre a Europa, a França, mas recentemente, até próximo aí da Copa, a França já declarou ser contra o acordo aí com o Brasil, o acordo do Mercosul, justamente o acordo com a União Europeia, justamente por quê? Porque eles protegem o produtor nacional. Eles querem impedir. Por que criam tantas regras, tantas barreiras para chegar ao produto de fora? Para primeiro proteger o produtor nacional, primeiro comprar o produto que é produzido ali. Se faltar, vem de fora. Aqui no Brasil, aqui é totalmente o contrário, né, Exatamente. deputada? São quase 7 milhões de toneladas produzidas de banana por ano. Nós exportamos o excedente e aí vem o governo falando dessa importação, né? É querer tripudiar em cima de quem trabalha já com muito sacrifício, quem é obrigado a reduzir o lucro por conta de todas as legislações que precisa seguir. E aí você, quando traz a fruta, a banana, por exemplo, nesse caso, de fora, a gente sabe que lá são outras regras, questões ambientais muito mais fáceis, ou seja, é desigual a concorrência. E aquela região do Vale do Ribeira, aí a gente passa lá para aquela região de Bittencourt, é bananal por tudo. A região toda, as famílias vivem em prol desse cultivo, dessa produção, né? Joyce, para você ter uma ideia da produção de banana do estado de São Paulo, quase 1 milhão de toneladas por ano, entre as 7 produzidas no Brasil, 70% é daquela região do Vale do Ribeira. E são pessoas que vivem tradição familiar de geração em geração e que já sofrem muito. Recentemente eu destinei 3 milhões de reais para a Embrapa, justamente para que a pesquisa pudesse identificar, criar espécies resistentes aos fungos que tanto atrapalham e às vezes dizimam realmente a produção de banana. Então, o fungo fusariose, e a Embrapa comemorou. As associações de agricultores estão felizes, pelo menos estavam felizes antes dessa notícia do governo, porque a Embrapa conseguiu desenvolver uma espécie, uma muda resistente ao fungo fusariose. E isso está cheio lá fora do país. Fungos que não existem aqui, que a gente, nessa importação, vai trazer, com certeza, para cá. Porque no agro é assim, se não é o próprio fungo que ele é mutante, né? Ele sempre consegue se adaptar, ele resiste aos defensivos, ele resiste a qualquer tipo aí de pesticida e outros novos surgem e o Brasil tem uma barreira sanitária eficiente. Sim. Só que nesse caso a importação não consegue barrar. Você está trazendo, vai entrar no país, não tem como barrar na fronteira. Foi esse o questionamento que nós fizemos ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do Meio Ambiente. Qual foi o critério? Porque a gente percebe esse governo lançando, tomando atitudes, lançando medidas. Foi feita alguma pesquisa? Por que autorizar a importação de banana? Está faltando banana aqui? Não está faltando banana. A nossa produção é excedente. O Brasil exporta banana. Então é justamente para prejudicar setores que movimentam o agro, a nossa economia. Isso não é justo. Como estão as conversas em Brasília? Vocês pediram informações para o Ministério? Sim. Estão já conversando com os deputados para entrar com alguma outra medida? Olha, diante dessas ações que eu fiz aqui no estado de São Paulo, outros deputados fizeram também pelo Brasil, o governo recuou. E disse, no início o governo disse, não é a fruta desidratada apenas no início. Mas a repercussão foi tão negativa que o governo parece que congelou essa atitude e está esperando ver o que vai acontecer, porque os setores se manifestaram. Realmente foi uma decisão errada que foi tomada, assim como foi agora com essa questão da tilápia também, é como rir da nossa cara, Primeiro, coloca na lista lá de espécie invasora. Uma semana depois, autoriza a JBS a importar a tilápia. Onde o governo quer chegar com isso? Está tão na cara que é inimigo do agro.